O peso do mundo é o amor. Sob o fardo da solidão, sob o fardo da insatisfação, o peso que carregamos é o amor. Quem poderia negar? Em sonhos nos toca o corpo, em pensamentos constrói um milagre. Na imaginação, aflige-se até tornar-se humano. Sai para fora do coração, ardendo de pureza, pois o fardo da vida é o amor. Mas nós carregamos o peso cansados, e assim temos que descansar nos braços do amor. Finalmente, temos que descansar nos braços do amor. Nenhum descanso sem amor, nenhum sono sem sonhos de amor. Quer esteja eu louco ou frio, obcecado por anjos ou por máquinas, o último desejo é o amor. Não pode ser amargo, não pode ser negado, não pode ser contido quando negado. O peso é demasiado, deve dar-se sem nada de volta, assim como o pensamento é dado na solidão em toda a excelência do seu excesso. Os corpos quentes brilham juntos na escuridão. A mão se move para o centro da carne, a pele treme na felicidade. E a alma sobe feliz até o olho. Sim, é isso que eu queria. Eu sempre quis. Eu sempre quis voltar ao corpo em que nasci. A Maria Bethânia. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer. Atrapalhar a vizinha ali, né? Para mim, o encontro tem uma origem, que foi quando eu encontrei com essas pessoas. Pela primeira vez numa sala de trabalho, né? A Mariana e o Vinícius. Pela primeira vez, nós três numa sala de trabalho. A Mariana não conhecia, mas o Vinícius eu já tinha tido essa experiência, né? De ter ele numa turma de trabalho. Mas era a primeira vez, então foi lá em Porto Alegre, no Morro Reuter, numa residência, numa imersão. Que tem tudo a ver com o que a gente veio fazer aqui, né? Esse encontro, esse mergulho. E a proposta no Morro Reuter era o mergulho, né? E foi da minha trajetória pessoal a primeira vez que eu tinha feito isso. Primeira vez que eu fiz isso de vou ficar retirada, não vou estar no meu lugar, né, de conforto, tipo indo da minha casa para a terreira, da terreira para minha casa ou para qualquer outro lugar, indo e vindo, vou estar no espaço. Essa ideia de como se prepara um ambiente, uma atmosfera propícia ao mergulho. Ao mergulho para encontrar o próprio corpo, para entender alguns mecanismos que poderiam vir a criar um corpo cênico mais potente. Foi a primeira vez que eu parei para pensar sobre isso. E foi tão bonito esse momento que algumas pessoas que tinham uma afinidade maior, e aí, dentre elas essas duas pessoas, a gente começou a desejar, né, a sonhar com... E se fizéssemos mais vezes isso? E se tratando do encontro, a transmissão da flor, eu acho que justamente esse nome, transmissão da flor, eu pensei assim, opa, alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer nesse encontro, além do meu encontro com a Tânia, com essas pessoas. E quando vimos que eram 30 pessoas, mais ainda. Como que seria, então, eu dividir o meu trabalho com o dela, o que daria? Então, era esse princípio, na realidade, pensei. Criar este encontro, na verdade, é parir um rebentinho, que a gente ainda não sabe exatamente, ele não sabe nada esse rebento, ele não sabe comandar, não sabe coisa nenhuma, que é a asa, ateliê sul de atuação. Há o momento em que surge o simiome como uma possibilidade de já termos um primeiro motivador. O motivador do encontro, a transmissão da flor, o primeiro encontro da asa, é encontrar com a flor do Simeone. E cinturão de força, quinta camada, fui. Sexta, fui. Sétima, fui. Oitava, fui. Nona, fui. Décima primeira.
12ª, 13ª e 14ª. E dou uma entrada no campo. Acredito que existe campo, porque eu criei, eu sou criador, e me jogo, me abandono no campo. Tá. Acho que essa experiência, ela ultrapassou um lugar de técnicas, né? A gente se valeu de técnicas para encontrar uma coisa, algo muito, muito, muito além do que eu acho que a gente mesmo se dá conta. Com essa oportunidade de ter 2 mestres juntos, assim, com um intensivo, assim, de energia e de ensinamento, o tempo inteiro, o corpo em movimento, te tira desse lugar do comum que a gente está acostumado a fazer no teatro e te bota em êxtase, te bota num outro estado de energia, assim, muito incrível. Acho que talvez eu nunca tivesse passado por uma experiência tão incrível, tão forte quanto essa. 4, soltou, desceu o tronco. Foi? A transmissão da flor, que é, né, que falou, esse nome, né, diz muito pra gente, né, Silvio? Pensar a transmissão da flor. A gente sabe quantas flores a gente já recebeu para estar fazendo o trabalho que a gente faz hoje, né? Não sai do nada, não é uma coisa que brota. Não, tem pessoas que facilitam, tem muitos mestres ao longo do caminho, né? Então a ideia da transmissão da flor é uma ideia generosa e para mim muito tocante, né? Porque a própria ideia de mestre para mim é uma coisa que me emociona muito. Sem falar então, sem usar a palavra, então a partir de agora a gente vai combinar 2 coisas. Uma que a gente não vai evitar se comunicar pela palavra, com o colega, seja mesmo nos exercícios de comunicação, procurar exercitar essa outra comunicação, que não depende nem de mímicas óbvias, nem da palavra. É uma busca. A gente vai combinar que vai tentar durante essas horas de trabalho. E a outra é que a gente vai caminhar sempre, em vez de caminhar com o joelhinho assim, sempre com o joelhinho um pouquinho flexionado. Tá? Sempre um pouquinho flexionado, não é muito, é só isso. Então essas 2 coisas, fica como... Se percebeu, opa, lembra, dá aquela baixadinha. Eu acredito que o nosso ofício se constrói trabalhando. Eu acho que eu compreendi um ator que pesquisa. Para mim, ator e atriz que me interessa, ator e atriz que pesquisa, que vai lá, que perde tempo para ganhar muito, né? Mas dedica tempo a ficar repetindo tal coisa, ou a reler não sei o quê, ou a voltar a dizer aquilo, ou a voltar a encontrar alguém para entender que, né? Tem que estar sempre, não tem isso, agora eu vou ficar parada aqui, vou esperar passar uns 10 anos, eu vou estar bem melhor depois. Não, também não é assim. O tempo vai te dar coisas incríveis, mas se você quiser ser um bom ator, você tem que, além de deixar o tempo agir, você tem que trabalhar. Esse encontro com essas pessoas, até o sonho desse projeto, assim, sonhado pela Mari, pelo Vini e pela Fábio, junto com desse encontro com a Tânia, parece que desde ali já tinha uma coisa que veio para fortalecer a individualidade de cada um e de entender que cada um tem a possibilidade de acessar dentro de si as suas flores, assim, e de que a flor que eu transmito para ti pode ser que brote em ti de uma maneira que não é a flor que transmite em mim, mas é uma flor. Lua
Ô, queridinho. Miguel! Tá salgadinho. Até parece que tu tava fazendo aula com o Simeone. Os espanhóis! O avô do meu bisavô e a sua mulher era feroz, ela! Os espanhóis acreditavam que ela comia os olhos dos seus inimigos. Renecatiu. Esse trabalho é de 2011. Tava ótimo! Veio temperado. É muito bonito pensar na cultura oral, em tantas histórias que mesmo não registradas em livro, não morrem. Porque existe um compromisso de alguém, de uma geração para outra, que diz vou contar. E que segue contando e as histórias ficam pairando por aí. E eu entendi a certa altura de que eu tinha uma história que eu mesma precisava contar. Porque mesmo no teatro, a história do teatro é contada pelos homens, né? A gente aprende as histórias dos diretores, dos dramaturgos e seus textos belíssimos. A gente sabe que nós tivemos belas atrizes, boas atrizes, e a gente não sabe o que pensavam, né? Como se... Mas com certeza elas pensavam. Eu serei montanha, mar, deserto. Isto é Ásia. Isto é África. As duas Américas sou eu. Esse trabalho é de 2006. Tem um procedimento que eu quero compartilhar com vocês. É um procedimento recorrente no nosso trabalho criativo, que chama ritual da personagem. É um momento em que cada atuador envolvido no processo criativo tem que gerar uma cena, criar uma cena e apresentar para os demais. Essa cena vai ser apresentada com tudo que o teatro pode ter. Esse momento de apresentar os rituais dá um tesão do caramba. A gente vira uma fábrica de teatro. Oba inyobe, oba calareia, oba inyobe, oba calareia. A gente optou por chamar ritual da personagem para trazer desde o princípio do processo uma ideia que é cara para o nosso trabalho, que é a cena ritual de origem artodiana. Eu acho que vocês já repararam que eu gosto muito de fazer esse trem aí do teatro. Então, gosto muito. Inclusive, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sei que isso seria um grande incômodo, mas apesar do grande incômodo que ele poderia causar pra vocês, se tivesse que escolher um lugar pra morrer, seria aqui. Ofélia. Aquela que o rio não conservou. Eu sou a mulher na forca, a mulher com as veias cortadas, a mulher com excesso de 12 sob os seus lábios neve. Eu, a mulher com a cabeça dentro do fogão a gás. Ontem eu parei de me matar. Eu estou sozinha com os meus seios, as minhas coxas,
O meu ventre eu rebento os instrumentos do meu cativeiro. A cadeira, a cama, a mesa, eu destruo. Eu destruo o meu lar, que era um campo de batalha. Eu escancaro as portas para que o vento possa entrar e os gritos do mundo. Eu despedaço a janela com as minhas mãos sangrando. Eu rasgo as fotografias dos homens que eu amei e que se serviram de mim na cadeira, na cama, na mesa, no chão. Eu boto fogo na minha prisão. Eu arranco do meu peito o relógio em que se transformou o meu coração. Eu vou pra rua. Eu vou pra rua vestindo meu próprio sangue. A noite sem estrelas rabisca os meus peitos de calúnias midiáticas. Podemos estar diante de um mestre a cada instante. E não importa quanto tempo aquela pessoa esteja ali. Ela pode nos ensinar. Ontem aquele menino nos ensinou muito. Ele não conseguia parar de dançar. Porque ele era uma criança. Ele é uma criança. E ele aprendeu que ele pode. Ainda não disseram para ele que não. E ele pode. Então ele não podia parar de dançar na cadeira. E aquilo era muito fundamental para nós estarmos diante disso. Hoje eu estou nessa cidade de Florianópolis, cheio de amigos. É claro que eu vou sair daqui depois da demonstração, vou tomar o quê? Cerveja. Com os amigos, etc. Aí o que começou a acontecer é o seguinte, a maneira antiga de eu vivenciar a técnica freava essa maneira nova de eu não estar no meu corpo. E ela queria entrar e começou uma luta feroz. Não quero! Estou pensando em outra coisa. Estou pensando na beleza que está sendo esse encontro.
a transmissão da flor. E o Bournier, o criador, um jovem precoce, com seus 16 anos, ele foi para Paris para estudar mímica, estudou 8 anos como mestre da mímica, Etienne Leroux. Quando ele voltou para o Brasil, eu tive a sorte de conhecê-lo. E ele falou que eu conheci o trabalho dele e falei que queria ser discípulo dele para o resto da minha vida. Eu tinha 24 anos, ele tinha 26 anos. Aí o Bournier chegou, quando a gente começou a trabalhar, ele me disse: Simeone, eu não quero te ensinar nada. Eu não quero ser um colonizador que estudou na Europa e chega aqui no Brasil e diz, é isso. Vamos começar do zero. Do zero. E a única coisa que tinha era o treinamento energético. Você se mexer, se movimentar, até você transpassar os teus limites, até você não aguentar mais e ir além. Aí o Bournier me proibiu de ler Grotowski, de ler Artaud e de ler qualquer coisa de teatro. Eu fiquei 3 anos de ler Eugênio Barba, qualquer coisa. Eu fiquei 3 anos só trabalhando. E nesse trabalho, é claro que o Bournier ia puxando de mim as coisas que iam saindo do meu corpo, tanto vocal como corpórea, como de sensação, de emoções. Ele ia puxando e a gente ia aprimorando e desenvolvendo e ia encontrando coisas novas. Ele dizia, nem eu sei o que é isso. Porco-aidum, chacal do medo, olha-me na cara! Não vês que dia a dia estou secando, que a cadela da noite avança a língua? Teu corno nos meus pulmões, furas-me todo. E por 3 anos a gente ficou. Aí depois de 3 anos, foi um trabalho intensíssimo, realmente intensíssimo. Tipo 8 horas por dia de treinamento, intensíssimo. E eu não lendo nada. Quando ele me deu o Grotowski, por sorte eu não tinha lido, porque eu fazia escola de teatro lá em Curitiba, eu sou curitibano. Por sorte eu não tinha lido. Aí depois de 3 anos ele me deu o Grotowski para ler, Busca do Teatro Pobre. Acreditem se quiser. Cada frase que eu lia era como se o Grotowski estivesse falando do meu trabalho. Porque a presença dentro do Lume, ela poderia ser uma presença técnica. Eu posso estudar, eu posso me treinar uma técnica e também dilatar o meu corpo e estar presente. Mas isso nunca bastou e nunca nos convenceu de que só a técnica era importante. Era algo mais. Eu, nesses últimos 10 anos, tenho tentado transformar a minha técnica, que antes era demorada para ser transmitida, em algo mais fácil. Uma via expressa daquilo que levava 20 anos, agora se faz em 5 dias. Vamos assim dizer. Porém, o que tá carregado em mim quando eu ensino essa via expressa, contabilizado tudo o que eu consegui mergulhar e trazer à tona e transformar em técnicas rápidas. Eu encontrei algo que é fascinante, que você não precisa trabalhar o corpo, eu deixo o campo magnético trabalhar por você.
oportunidade que o teatro cotidianamente nos dá de nos transformar, é um convite a gente transformar as relações e as coisas aqui mais imediatas podem causar transformações grandes. Então, eu entendi que eu tinha que tomar a minha voz como mulher de teatro, e que isso não era uma tarefa que só dizia respeito a mim, mas a todas nós. E que fazer isso significava convidar outras companheiras para fazer também, né? E que isso é uma coisa importante. A Homenagem à Travessa tem 41 anos de trajetória. O nosso espaço, que é um centro de experimentação e pesquisa cênica, já existe há 35 anos. Agora, com esta tragédia brasileira, nós estamos correndo o risco de fechar uma casa que tem 35 anos. E um teatro como a Terreira fechar hoje é uma tragédia que não é uma tragédia do Homenagem à Travessa. É uma tragédia de todos nós. Ué, como que pode o Simeone estar na Yansan, eu sou filho de Yansan, a Yansan está dentro dele, é como se baixou o santo, como é que pode e ele não foi iniciado? E eu lembro que o filho do Brunet frequentava o terreiro com a gente e tudo mais, e eu estava na Yansan ali, que quando você estava, você tem que ficar parado aqui, não se mexe, só vai para a roda quando a mãe de santo te puxa. Chegou o André, puxou, tio. Eu pensei, vou dizer para ele, vou fazer assim, ó. Tio, não pode agora. Mas eu fui me mexer, não mexia. Não conseguia. Depois de 7 anos, eu falei assim, agora, ok, eu não posso fazer mais nada para vocês, a não ser que vocês queiram se iniciar, mas daí vocês vão ter que dividir candomblé e teatro. Mas vocês se sintam livres. E a gente resolveu ficar com o teatro. Tudo era muito difícil. Um livro, por exemplo, você tinha que, sei lá, hoje é diferente. Então o acesso à informação era muito pouco. Então a gente só trabalhava para descobrir. Que tem esse grande risco na atualidade de você achar ou se enganar ou perceber que pesquisa é busca externa. Como que eu vejo aqui no meu contexto, que é Florianópolis, Santa Catarina, essa imagem que a Tânia fez da pedra que é jogada lá no lago e vai reverberando assim, né, e vem pra gente de variadas formas, assim, né? Essa importância de aprender com outro corpo, com outro ser humano que vai imprimir ali não só um exemplo, ou te passar uma técnica, um exercício que funciona, né, mas tem uma densidade de aprendizado que é outra, né? Que é quase por ressonância, por vibração. A gente vê muito hoje uma busca por pessoas que te consertem e te digam o que fazer para dar certo. Enquanto a pesquisa é uma coisa muito mais profunda, é algo que você realmente se atira no oceano sem boia, né? E fala, vamos lá. O fato da gente resistir trabalhando os nossos corpos dentro dessa perspectiva do sensível é um ato super político, porque faz com que a gente esteja valorizando o que tem de mais humano na gente, né? Faz com que a gente esteja tentando resgatar ou fazer permanecer algo que é muito, muito poderoso e que a gente sente esse poder quando entra em contato com as pessoas que nos ensinaram, sejam quem são essas pessoas, as que foram mais significativas para nós, porque a gente elege os nossos mestres, as pessoas às quais a gente vai se cercar ali, que não existe mais um cânone ou um lugar em que você tenha que se adequar e entrar dentro. Eu posso criar o meu próprio espaço, eu posso criar o meu próprio teatro, eu posso criar a minha própria noção de corpo, de voz, de presença, através de um trabalho contínuo, sério, rigoroso. Eu acredito muito que o trabalho deva ser rigoroso no melhor sentido da palavra, e a gente vive tempos rigorosos no pior sentido da palavra, em que eu me dei conta de uma coisa que vai ser muito idiota para vocês, mas nem todo mundo gosta de fazer isso. E eu achava que todo mundo gostava muito, sabe? Encontrar esses espaços de compartilhamento, de manutenção desse treinamento, dessa presença, do que quer que a gente vai falar aqui, dar o nome, mas dessa coisa que a gente precisa fazer, senão a gente morre, sabe assim? Dentro dessas brechas, desses espaços que vão sendo criados, e às vezes são intermitentes, né? Às vezes são núcleos que se formam e depois se desformam por causa da vida, né? Então é super
cada um aqui sabe o que tem feito para manter essa chama acesa dentro de si e, de uma certa maneira, a existência desse espaço é uma forma de reavivar, né? Botar um pouquinho de lenha nessa chama e depois voltar para os seus lugares de origem um pouquinho mais quentinhos e prontos para seguir mais um tempo sem esse espaço, né? E esse projeto, ele tem um toque de transmissão, né? Que eu sinto de missão mesmo, porque a gente tem movido coisas de uma ordem quase do encantamento, assim, as coisas se abrindo num contrafluxo do que a gente às vezes recebe, lê, que tempos difíceis precisam de danças furiosas, né? Então eu tenho sentido essa gana, essa fúria por cada vez mais dedicar tempo para esses trabalhos que nos acendem, né? Então essa iniciativa é uma tentativa, né, de multiplicar o fogo. Foi isso, assim, para mim, um cravar o pé no chão, sabe? De se reconhecer e reconhecer que é um trabalho. Ser atriz hoje é um trabalho e sempre foi um trabalho. E vai ser um trabalho constante, sabe? E bonito. E quando eu vejo que duas pessoas que são humanas foram fiéis ao seu caminho e transmitiram as suas verdades, porque acreditaram na verdade delas, em quem elas são, e aceitaram quem elas são, o corpo que elas têm, de onde elas vieram, se prostraram para a história delas, isso me dá força de, tipo, ter entrado em contato com a Tânia e com o Simi dentro dessa oficina, me fez perceber a humanidade deles, assim, e perceber como eles aceitam essa precariedade de ser humano e essa divindade de aceitar a precariedade, aceitar o podre, o sujo, a brincadeira, com seriedade, né? Saber que o riso é uma coisa muito séria. Tem que ser muito inteligente para rir hoje, sabe? Pequenino, muriquinho pequenino, é parente de que samba na cacunda. Urucunda, onde vai? Urucunda, onde vai? Oi, parente do quilombo do lá. E chora, chora, gongo e de vera. Chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. A gente precisa aprender a dançar e a dançar junto. Mas a gente não precisa dançar tudo igual. Eu dizia só, não precisa ser tudo igual, mas precisa ser junto. A gente precisa ser diferente, dançante e coletivo. E se entender parte de um coletivo, na nossa singularidade tremenda. Mas dançando. Eu estava falando de algo que para mim faz todo sentido na vida, todos os dias. Que é o privilégio de estar nesse lugar. E se compreendendo o privilégio, porque tem uma massa de gente que não dança nunca. E a culpa não é deles que eles não dancem nunca. Mas olha a potência do que a gente está fazendo aqui juntos. Não deem bola para o meu choro. Não deem, porque vai atrapalhar. Mas é muito potente, gente. O nosso corpo é essa força tremenda. Nós somos gigantes. Mesmo que a gente não exercite essa coisa todo dia, mas nós somos, isso está em nós. Esse corpo expandido, esse corpo que dança. E ontem eu chorava que nem bebê vendo Vinícius dançar. Que coisa mais linda. Que poder de transformação tem esse corpo quando ele pode estar vivo. E não nos ensinam isso, né? Nos ensinam a sermos mecânicos, a não ritualizarmos nada, a não sabermos a força que nós temos, a nos podar sexualmente como se o sexo fosse uma coisa ruim e ele é só parte, assim como a nossa mente é parte. Nós somos uma coisa inteira. Inteira.
Nós somos o corpo sem órgãos que sonhou Arthur. Nós somos o desejo de dança cotidiana que falou Nietzsche. É isso que nós somos. Nós somos uma potência. E é por isso que eles não querem que nós sejamos. Porque se nós entendermos isso, ninguém mais nos detém. E quando eu vejo isso aqui, que pena, entre 4 paredes, eu tenho a certeza de que nós somos isso. Essa fortaleza. Deixa a Célia da Polícia Federal. Toda essa corrente, todo esse fluxo, toda essa energia que aconteceu no encontro também tem contribuição dos organizadores, de vocês, no caso. Você entende? Porque vocês trouxeram essa energia do ar, do querer, do acontecer, da beleza, do amor que vocês têm. Foi tudo calcado nisso. Então isso, uma contribuição, o trabalho que vocês têm também, é uma grande contribuição para essa flor ser transmitida. Esses dias de fazer o exercício da construção da presença, de entrar neste campo que a gente mesmo cria para se manter forte, intenso, com domínio, né, desse corpo, para não colocar nem mais nem menos do que é preciso, mas para estar ali agora, né, aqui agora, inteiro. E esse lugar, quem me deu esse lugar foi o teatro, né? E aí tem essa coisa louca que é, depois que você experimenta isso, como é que você vai ir para o cotidiano? E eu realmente acho que a gente tinha que entender que é um lugar de privilégio tremendo. Porque lidar com isso dessa maneira, esse é o corpo, né? É esse universo gigantesco, cheio de possibilidades e potências, que muita gente não acessa. E realmente me emociona entrar em contato com a potência que é o corpo. É aqui que move a gente. É isso que move a gente. A estar absolutamente presente e inteiro. Com todas as suas camadas, os seus campos e dentro desse campo engloba tudo. O feio, o bonito, o horror, o belo, a sombra, a luz. Somos. O estado de presença, né, que a gente vem trabalhando, o estado de presença é tão potente, porque ele envolve tudo. Ele envolve corpo, mas não só corpo em matéria, corpo com todas as suas capacidades, com sangue, com ar, com nervos, com alma, com espírito. Um estado de presença, eu não sei, cada vez mais, através das pesquisas, e foi muito nítido também nesse encontro,
a junção nossa, é de que a gente é possível também a trabalhar como ator, não só uma técnica, sabe? É um ator total. Que, aonde estamos hoje? O que é ser ator? Desse lugar, desse futuro, que nós já estamos no futuro. É um ator indo além, sabe? Mostrando, ok, gente, não é espírito junto. Não tá que tem medo de falar, não vou falar porque é espiritual. Não é espiritual, é espírito. Nós trabalhamos com o espírito. Retornei peneirar, Fubá sumiu, ai, 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 foi ela quem me deixou, ai, ai, ai. É alimento para quanto tempo mais, né? A gente vai ficar podendo voltar a isso, digerir isso, ter força para dar mais, né? Para comer esse chão aqui. Quanto tempo por causa desse encontro, né? Parece que, tipo assim, a gente trabalhou junto um tempão. Já tem anos que a gente trabalhou junto. Parece que nós temos a mesma indução, a mesma maneira de levar algo. E isso me deixou quase que, tipo, encontrei mais uma parceira na vida, entende? Mais uma parceira. E o fato também, eu tenho que falar, que a gente ficou junto o tempo todo na mesma casa, tomava café da manhã junto. Me aproximei mais da Tânia, muito mais. Muito mais porque a gente não tinha tanta ligação para ser íntimo, por exemplo, né? E eu me senti absolutamente à vontade, eu pensei. Inclusive, eu sou uma pessoa que no café da manhã, enquanto eu não tomo o café da manhã, não falem comigo, gente, porque eu não tenho condições de responder. Eu com a Tânia, eu era falante. Eu até pensava assim, nossa, será que a Tânia é igual a mim? Porra, esse Simeone enchendo o saco aqui, né? Falando, eu nem acordei direito, né? Mas eu me sentia à vontade, como se estivesse na minha casa, com a minha irmã. E então eu tinha só referências assim gigantescas quando eu pensava no Lumi e no Simi. E depois eu tive várias vezes com o Simi. Na terreira, né, ou fazendo oficina, ou dando uma palestra, ou encontrando em viagem, ou levando o grupo para apresentar em Porto Alegre. E aí, como é que eu vou dizer, é inacreditável de repente, depois de tudo isso, e eu digo inacreditável, parece uma palavra meio idiota, mas é tipo, eu acho que eu não esperava mais ter essa oportunidade que a gente teve aqui. É como se, bom, o que tinha que ser em relação a nós dois, já foi. Né? A gente já teve mais perto e já teve muito longe um do outro, né? Em todos os sentidos. E aí, de repente, a gente tem uma oportunidade que nos coloca muito perto das pesquisas, e aí as pesquisas que a gente já tem agora, né? Que são passados tantos anos, onde é que eu tô, onde é que tu tá, né? E não importa o que eu falar, nada do que eu falar vai dar conta do que eu vivi, do que eu tive aqui, de prazer, de delícia, de aprendizagem, de regalo da vida, sabe? Presente estar perto do Cine e entender assim também os nossos tempos, né? Entender, que nem eu brinquei dizendo, a hora tem que dizer, para, Cine, me deixa falar, ó, é isso, pronto, né? Solto, relaxo, fala, vai, vou, entro no fluxo. E foi muito delicioso, né, poder entregar meu corpo para experimentar coisas que eu não experimentei, e conduzidas por um homem que é gigante para mim. Então obrigado. E foi tão gostoso porque teve harmonia entre nós dois, né? A não ser essa coisa, para assim de falar que eu quero falar, né? Tipo assim, ok, eu tava aqui, eu fazia assim com a mão, ok, vou esperar. Né? Faz parte. Faz parte, ok. Quando acabou tudo ali, a primeira pessoa eu abracei a Tânia. Falei assim, Tânia, que coisa linda, né? Que coisa, eu não faço isso, né? Mas foi tipo assim, ó, fomos nós dois que construímos tudo isso juntos, não nós dois só. Tem todos vocês, lógico, mas entende o que eu falo? Eu só sentia vontade de abraçar. Até pensei, nossa, Simeone, que bobo, que piegas. Já está acostumado a fazer isso, mas foi especial. Eu me agarrar em você,
Tipo, é aqui. O encerramento naquela fortaleza era uma celebração. Foi uma celebração. Nós estávamos tão seguros, tão contentes, tão firmes, que até poderia não existir público, né? Que nós faríamos para aquele lugar, faríamos para a natureza, sabe? Acolhidos por aquele mar e aquele campo e aquele lugar. Um coroamento, uma celebração da transmissão da flor. E dá para dizer também o amor que rondou esse trabalho. Todos os dias, né? Exatamente. E ali, nesse último momento, era pulsação de amor, eu acho, através do nosso trabalho. A Clarice Lispector fala que nenhuma flor ou uma folha cai sem a vontade de Deus. Aí um dia ela estava passando, caiu bem assim uma folha nela, ela falou assim: achei Deus de uma delicadeza. Ai, que lindo. En el borde de tu falda, hoy te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar.